Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, que possamos iniciar esse dia lembrando de todos os momentos que o Evangelho nos convida a grandes reflexões, que sejamos sinceros uns com os outros e que possamos compartilhar desses momentos que Deus tem nos oferecido com imensa alegria em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto pela importância. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós vamos ler o item 20 e os demais. O receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele com resignação diferentes ou de igual maneira. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação. O destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz, como consequência, a interrupção de todo o progresso, visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido bem ou mal, as almas vão-se imediato para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amigos jamais estão certos de voltarem a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Amado Jesus, que nesse momento sublime do Evangelho, possamos contar com a presença amiga dos nossos benfeitores, a fim de que eles possam nos esclarecer, dando-nos o amparo que cada um de nós necessitamos, pedindo por todos os lares, todos os familiares, a fim de que as bênçãos divinas do seu Evangelho nos sustente, nos ampare
e acalente os nossos corações de muitas esperanças, e que nós possamos ampliar o nosso olhar cada dia mais para as oportunidades felizes que a reencarnação tem nos propiciado. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz esteja conosco. Que assim seja. Queridos amigos, como é bom a gente compreender a questão da lei da reencarnação. O fortalecimento dos laços da família, ele se faz justamente, não é porque estamos só reencarnados no mesmo lar, porque nós fazemos trocas de sentimentos e amamos uns aos outros. Este amor, ele tem a intensidade da evolução do espírito. E eu pergunto, qual mãe, qual pai que não ama seus filhos? E essa pergunta talvez vocês possam me responder assim: mas tem muita mãe e muito pai que não ama. E isto são consequência de outras existências cujos relacionamentos foram ainda com muitas dificuldades. Nós vamos perceber que os bons espíritos vão trazer para todos nós esse esclarecimento de que as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, ela nos traz grandes dissoluções, nós não crescemos. Por quê? Porque a doutrina, essa doutrina anti-reencarnacionista é uma doutrina que anula necessariamente a preexistência da alma. E nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes, e hoje nós já estamos dentro de um contexto de evolução diferente, já somos capazes de pensar, de raciocinar, da expansão à nossa razão, à nossa vontade. Então, a gente pode perceber que nós não podemos nunca pensar que fomos criados no dia do nosso nascimento. Então, todos nós temos um pai, uma mãe, temos uma família que amamos. E eu pergunto: quantos pais, quantas mães, quantos irmãos nós já tivemos durante toda a nossa caminhada, desde criados simples e ignorantes até agora? No entanto, estes espíritos, eles não vão ficar perpetuamente com a condição de meu pai, porque talvez eu possa pensar, mas quando eu desencarnar, quantos pais eu vou encontrar? Não, nós vamos encontrar com os nossos irmãos, que nesta reencarnação nos deram a possibilidade, estamos na condição de filhos, ou na condição de pais, ou na condição de irmãos. E o que é o mais importante dessa reencarnação é que nós fomos convidados a passar um período de uma existência juntos para que nós possamos modificar os nossos sentimentos e a nossa forma de pensar e de relacionar. Nós sabemos que o espírito, ele tem múltiplas necessidades, cada um de nós com as nossas necessidades e as dificuldades pretéritas, as quais carregamos, e de acordo com o planejamento reencarnatório, nós planejamos aquilo que nos é possível melhorar, aquilo que nos é possível corrigir, e não uma reencarnação para aumentar as nossas dificuldades. Então, em relação ao passado, quanto ao futuro, nós vamos ver que a ideia reencarnacionista, ela é uma ideia tão profunda, tão ampla, de tanta bondade, de tanta misericórdia, que nós só trocamos o corpo, mas nós somos o mesmo espírito. E é por isso que, ora, eu estou como mãe, eu estou como esposa, eu estou como filha, estou como amiga. E nós podemos encontrar em nossa existência espíritos que às vezes nós vamos nos encontrar pela primeira vez e temos uma profunda simpatia. Criamos vínculos de amizade que vai nos mostrar que nós já nos conhecíamos outras vezes, em outros momentos. Jesus, quando entra em contato pela primeira vez com Pedro, quando ele vai convidar Pedro para fazer parte do seu colégio apostólico, ele convida Pedro
mas ele fala para o Pedro uma coisa bem interessante para o assunto de hoje. Pedro, eu o conheço desde ontem. Jesus nos conhece desde ontem. Estes espíritos que estão caminhando conosco já nos conhecem desde ontem. Por isso, muitas vezes, dificuldades do ajustamento, de ajustar os nossos relacionamentos, as intemperanças que às vezes surgem. Então, nós não vamos chegar no mundo espiritual e encontrar aí centenas de filhos, nós vamos encontrar centenas de espíritos que nos deram a oportunidade de sermos amados e de amá-los. O nosso papel enquanto pais é o papel que nós assumimos de auxiliar este espírito a educar, a educação e conduzi-lo até Jesus, para que ele compreenda Jesus e o seu evangelho, todo esse movimento mental que o evangelho faz para conosco. Isso é um processo de educação na estrutura da moral, da construção de valores e dessa forma de relacionar, entendendo que nós estamos juntos para educar e modificar a nossa forma de pensar e de sentir. Quando vamos estudar a personalidade de um espírito, nós percebemos as nuances das nossas dificuldades, e muitas vezes semelhantes do nosso irmão. Ainda somos dotados de orgulho, de vaidade. Por isso que a reencarnação é uma lei de progresso. É por meio dela que nós vamos evoluir. Então, com a reencarnação, o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram e reencontrarão sobre a Terra e no espaço, caminham juntos até chegar a Deus. E nós falamos assim, a teoria não reencarnacionista, ela vai nos mostrar ou nós estamos no céu ou no inferno. E nós sabemos que esse inferno, ele é construído por nós mesmos. Quantos irmãos nossos que estão vivendo o inferno reencarnado, vivos aqui conosco, e outros estão caminhando conosco e não estão vivos para a verdade. Quantos caminham ainda com, dormindo, mortos de esperança. E é isso que nós vamos ver que o Evangelho vem nos ensinar. Se nós falhamos no caminho, muitos também falharão conosco, porque nosso relacionamento, o contexto familiar depende muito da visão de cada um. Os pais têm o dever de dar as mãos para conduzir estes espíritos, para educá-lo, para compreender quais são as suas necessidades, levando a conhecer Jesus. Então, aqui no item 23, Kardec coloca, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista, quer dizer, nada existe após a morte. Segundo, a absorção de todo o universo universal, conforme a doutrina panteísta. Se nós vamos desencarnar, nós vamos desintegrar em todo esse universo e vamos ser absorvidos. Olha, isso é uma ideia panteísta. E outra é a individualidade da alma, com fixação definitiva do destino em conformidade com a doutrina da Igreja. A individualidade da alma com fixação definitiva do destino. Essa fixação do destino não é bem assim como a Igreja mostra. Nós precisamos entender que o destino é a construção de cada um de acordo com suas escolhas e suas decisões. Não tem nada escrito que isso é determinante. A única coisa que é um determinismo na nossa vida, que não depende de nós, e muitas vezes até isso ocorre porque depende, mas o que nós sabemos é a morte. A morte é um fator determinante para todos os filhos de Deus. Aliás, toda a criação. Porque a natureza também morre e ela cresce de novo. Ela renasce, nós também. Então, nós não renascemos na mesma condição, mas numa nova oportunidade com um novo corpo.
Então, as escolhas que nós fazemos, as decisões, é que traçam o dia de amanhã. E aí nós vamos ver quando Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. E a quarta a alternativa é a individualidade da alma com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. E essa progressão, ela vai depender justamente da nossa postura, da nossa escolha, das nossas decisões. Então, de acordo com as duas primeiras alternativas, que é o nada, segundo a doutrina materialista, e a absorção de todo o universo conforme a doutrina panteísta, os laços de família são rompidos após a morte. E não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Olha que tristeza, né? Eu saber que meus pais, meus filhos, meus amigos retornaram ao mundo espiritual e nunca mais eu vou encontrar. Isso é terrível para o espírito, porque nós temos a esperança de progresso, de encontrá-los e auxiliá-los, e eles também continuarão a nos auxiliar e nos amar. E aí nós vamos ver que a terceira, há possibilidade de se reencontrarem desde que esteja no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências que é inseparável do progresso contínuo. Existe a certeza de que continuam a relação com aqueles que se amaram, e isso que constitui a verdadeira família. Então, a nossa individualidade, ela define por todas as nossas construções que estão registradas na nossa memória e que compõem as energias também do meu perispírito. Porque nós sabemos que as malhas perispiríticas, elas guardam junto à memória as referências de cada reencarnação. Nós não perdemos essas referências, porque o perispírito, mesmo que é feito um planejamento, mas é em cima da anterioridade que nós retiramos da memória, em quadros que nos são permitidos renová-los ao lado destes espíritos, que hoje compõem a minha família. Por isso que nós temos simpatias por uns e nós temos dificuldades com o outro, mas nós estamos ligados pelos laços dos sentimentos que deixaram suas energias e os vetores atrativos, energias perispirituais, é que vão nos aproximar e atrair estes espíritos para que a gente possa reencontrar. Então, todos nós, durante a nossa caminhada, nós estamos todos os dias mudando a nossa individualidade. Hoje eu estou Alzira, que é a minha identidade. Amanhã eu já não sou mais Alzira. Todas as referências desta reencarnação estarão registradas no meu pensamento, no meu perispírito e na memória. Por isso que a memória está alojada no perispírito e intimamente ligada ao estado subliminar da consciência. E assim, meus irmãos, eu os convido a pensar nos laços que nos unem, para que a gente possa fortalecer os laços com esses espíritos que Deus nos deu, para que a gente possa caminhar ainda por muitas e muitas oportunidades. Que Jesus nos abençoe e nesta hora nós pedimos aos espíritos amigos que possam nos transmitir o passe, que este passe nos fortaleça, nos reconforte, trazendo para todos nós as vibrações salutares. Jesus, fortaleça-nos para que compreendamos a oportunidade única de estarmos junto com tantos irmãos queridos. Fluidifica as nossas águas, colocando nela o medicamento que necessitamos. E que a doce paz do seu generoso Espírito, Senhor, nos sustente hoje, agora e sempre. Queridos amigos, roguemos a Jesus por todos os nossos irmãos que encontram em dor, seja nos hospitais, no seu leito de dor,
na sua casa, na rua, nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, e aqueles que estão desabrigados, e aqueles que estão sendo acolhidos, para que todos recebam o amplexo do amor do Cristo em seus corações. Obrigado, Senhor, e que todos os nossos irmãos que formam esta rede que o Evangelho nos une, que todos sejam amparados e que eles recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos amigos, queridos irmãos, que assim seja.